Qualquer equipamento de uso sofre os efeitos do tempo, o desgaste dos serviços, os desajustamentos, caminhando para a superação, o abandono. O que hoje é de relevância e importância, amanhã encontra-se ultrapassado, e assim sucessivamente. O corpo humano, da mesma forma, não pode permanecer indene às injunções naturais da sua aplicação e das finalidades a que se destina. Elaborado pelos atos pretéritos, é resistente ou frágil, conforme o material com que foi constituído, em razão dos valores pertinentes a cada ser. Muito justo, portanto, que enferme, se estropie, se desgaste e morra. Transitório em razão da própria junção, é todavia abençoado o instrumento do progresso para o espírito na sua marcha ascensional. Chamado à reflexão por esta ou aquela enfermidade, mantém-te sereno. Vitimado por uma ou outra mutilação, aprofunda o exame dos teus valores íntimos e busca retirar da experiência as vantagens indispensáveis. Surpreendido pelos distúrbios da roupagem física ou da tecelagem no sistema eletrônico do psiquismo, tenta controlá-los e, mesmo lutando pela recuperação, mantém-te confiante. Não te deixes sucumbir sob as injunções das doenças. Através da mente sã, reconquistarás o equilíbrio da situação. E se fores atingido na área da razão, desde hoje, entrega-te a Deus e confia nele. A doença faz parte do processo normal da vida, como parcela integrante do fenômeno da saúde. Diminua as próprias necessidades e aumente as suas concessões. Intensifique o seu trabalho e reduza as cotas de tempo inaproveitado. Eleve as ideias e reprima os impulsos. Liberte o homem do presente na direção de Jesus e aprisione o homem do passado que ainda vive em você. Vigie os seus gestos, entendendo os gestos alheios. Persevere no estudo nobre, reconhecendo na vida a escola sagrada de nossa ascensão para Deus. Julgue a você mesmo e desculpe indistintamente. Fale com humildade, ouvindo com atenção. Medite realizando e ore servindo. Confie no amor do Eterno e renda culto diário às obrigações em que Ele mesmo nos situou. A nem todos é dada a sabedoria, mas todos possuem o dom de testemunhar, por meio das suas experiências diárias, o amor ao próximo. Na verdade, nossa condição social, cor ou raça, idade ou nacionalidade, não nos impedem o dever de servir. Somos chamados a praticar o bem em todas as oportunidades. Deus é amor. Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mau. Cada um de nós está situado numa rota de desenvolvimento para alcançar planos mais elevados de atividade. Deus guardou como relíquia seus divinos atributos dentro de nós. À medida que subimos,
A evolução é expressa pelas palavras equilíbrio, amor e luz. Sejamos progressistas com Jesus. Como poderemos fazê-lo? Primeiro, servindo. O aperfeiçoamento espiritual é a experiência da alma humana, vida após vida, repetidas vezes. Nosso atual conhecimento projeta-se sobre um largo período de tempo do passado. O campo de experiência varia de homem para homem. Cada criatura humana somente existe no lugar a que ela mesma se ajustou. Ninguém pode fugir daquilo que está em sua própria consciência. Na verdade, a morte não existe. Mesmo vivendo em nosso corpo terreno, nossa vida continua no além, de acordo com os nossos pensamentos. Por conseguinte, voltamos ao mundo físico pelo renascimento para conquistar a perfeição, até que consigamos completo comando dos nossos impulsos e funções. Não te maravilhes de eu te dizer: importa-vos nascer outra vez. Jesus, João, capítulo 3, versículo 7. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. O processo de crescimento humano passa por fases que se sucedem em ordem positiva, através de incrementos que se apresentam promissores diante das possibilidades potenciais atualizadas a cada etapa. Dessa forma, caminha-se para a perfeição, que é a atualização máxima de todas as potências, qual assim se observa em toda a natureza. Cada conquista evolutiva é um marco importante a ser celebrado, requerendo daquele que experimenta o processo o cuidado por lapidar de forma atenciosa cada gema preciosa incorporada ao seu tesouro recém-adquirido, visando a consolidação em seu mundo íntimo do máximo possível de sua beleza, constituindo-se tal procedimento em a trilha do espírito da ignorância à luz. Para falarmos sobre esse assunto, em nosso encontro em busca do sagrado, abordaremos o tema o aperfeiçoamento. No curso da escala evolutiva dos seres, observa-se que a natureza visa, em procedendo às transformações fenotípicas e genotípicas dos indivíduos, alcançar níveis maiores de proficiência, dotando-os de faculdades antes latentes e agora manifestas em ação. Dessa forma, conclui-se que há um processo constante de mudanças em níveis avançados de complexificação, cujo teor consiste em alcançar patamares mais altos em termos de eficiência existencial. Em todos os reinos, o processo se repete, modificando a sequência de etapas, tempo de maturação e recursos incorporados. Porém, de maneira inequívoca, o progresso se insinua positivo e esperado. Com o surgimento do córtex pré-frontal, há mais ou menos 100 mil anos, a espécie humana incorporou em seu cabedal de possibilidades a razão objetiva e, como corolário, o exercício manifesto da consciência, atributo que lhe valeu a hegemonia absoluta sobre todos os seres do planeta. Todavia, um exame da história revela que, além do determinismo evolutivo que se percebe em ação, a partir de um dado ponto é o sujeito o autor do seu próprio aperfeiçoamento, criando em si a obra mais valorosa do seu labor como ente existente, contribuindo de forma clara e forte no desenvolvimento social e moral da humanidade. Cada incremento, o qual não necessariamente enseja mudanças aparentes de funcionalidades, dá a ideia de um indivíduo em se percebendo capaz de ir além,
adquirir conhecimento, habilidades, postura e valores que o capacitam a novos patamares. Por ato de sua vontade, aquele sentimento íntimo que o propele ao futuro dá-se em termos de ação consciente de mudança, ajustes, acréscimos, qual se percebesse a necessidade de melhorar o que já se encontra bom, em cuidado especial, oriundo de força além da sua própria razão. É o espírito, crisálida do anjo, que segue o seu caminho de melhorias constantes em busca do estado perfeito ao qual se encontra destinado. A sociedade do conhecimento, o atual cenário das manifestações, é repleta de espaços e possibilidades de aperfeiçoamento. Em cada segmento da vida em comum, existe algo que possa ser aprendido, labores exaustivamente praticados, persecução por métodos mais ágeis e precisos, técnicas e tecnologias que emergem, possibilitando tal incremento qualitativo, sendo, a partir da validação, apresentado em larga escala à sociedade como manancial de informação válida para outros que seguem na mesma trilha de melhoramentos. Assim, a cultura informacional, que visa disseminar as aquisições da humanidade através de meios massivos de conhecimento, se constitui em ferramenta que catalisa o processo, dando o dinamismo necessário à evolução, que aprimora em longo curso o ser que dela se utiliza. Se observar cada qual em seu mundo privado de sensações, sentimentos e talentos herdados, vê-se-á que todos possuem algo a ser aperfeiçoado, razão pela qual observar-se e conhecer-se é medida de prudência diante de tal mecanismo evolutivo. Nem sempre aprimoramento se refere a coisas novas, aquisições inéditas no cardápio de recursos dos quais se serve o indivíduo. Porém, possibilidades já adrede incorporadas, muitas vezes, ainda de forma fragmentada, com apresentação residual, se constituem em labor necessário aos aprimoramentos, visando a completação das fases de sua apropriação. Os que já amam, por exemplo, podem ir além, desconstruindo barreiras que impedem o amar mais próximo à incondicionalidade, exigindo cada vez menos daqueles que se amam, aprimorando a arte de amar sem restrições. Os que já perdoam podem atuar proativamente em busca de vulnerabilidades que o levaram aos ressentimentos, causadores das feridas internas, sarando-as com os recursos da alma que se compreende em largo curso de evolução, por ser imortal. Os profissionais aproveitam o momento do exercício da profissão para adquirir novos conhecimentos e aprimorar técnicas em nome do melhor exercício do labor esposado. Aqueles que vivem em família podem estabelecer metas de relacionamento a serem alcançadas em grupo, beneficiando-se do melhor grau de convivência e conforto auferido por tal iniciativa. É assim que se percebe em qualquer campo em que a vida se apresente. O aperfeiçoamento é medida proveitosa a qual todos devemos observar. Aprimora-se o espírito na forja ardente das paixões, nas quedas sucessivas, nos embates com a razão, nas lágrimas vertidas em copioso pranto, nas injúrias agasalhadas no cadinho do coração, na violência praticada pelo irmão em estado de ignorância, nas guerras que corroem a ética, mas, sobretudo, nas superações que seguem-se às tormentas em céu desanuviado de pesadas nuvens, na alegria de amar de forma integral, sem a troca de sentimentos com aquele a quem se ama, na compreensão que emerge do claustro escuro das dúvidas, do sorriso estampado no rosto, em nome da esperança que se faz majestosa, na paz que surge silenciosa, arrastando o mal para a vala das melhores compreensões, em vidas salvas pelas tecnologias que emergem dos tempos de caos, compreendendo que em tudo há espaço de burilamento, há formoseamento de almas que caminham para a totalidade. O aprimoramento é primo irmão da resiliência, da persistência, da abnegação e do devotamento, formando nessa família o grupo de virtudes que propõe à alma o algo mais a ser auferido após ingente esforço íntimo. Nem sempre será fácil adquirir novas possibilidades. Contudo,
É certo que, ao persistir em atos de renovação proveitosa, o sujeito irá galgando passos cada vez mais audaciosos em relação ao futuro. É por esse motivo o aperfeiçoamento conquista pessoal, fruto de um desejo ardente e sincero do ser que quer evoluir, crescer e melhorar a cada dia. Amola, pois, o fio do aço que te liberta, aclara o obscuro que te impede a visão, caminha para o alto ante a montanha que se faz invencível, avança em direção ao eu que te aguarda ansioso. Vive os teus dias em nome do que se pode alcançar. Conhece as tuas possibilidades e assim encoraja-te em adentrar nos mares bravios da insegurança. Compartilha as tuas vitórias em nome do incentivo aos que permanecem inatos e exulta em gratidão ao Deus que te concede todas as forças e possibilidades de avançar. Não te contentes com o que és. Se queres, poderá ser sempre mais um pouco e em breve estarás de posse de tuas faculdades, aquelas infusas em cada alma pelo germe criador do divino que nos agraciou com o dom da vida, da consciência e da arte de aprender a se melhorar. Faze-te, portanto, qual Michelangelo que diante do bloco de pedra fria asseverou: eu vi o anjo no mármore e esculpi até libertá-lo. Se olhar, se lembra do nosso olhar na primeira vez. Quando a gente se olhar, se lembra do nosso olhar na primeira vez. Hoje eu me livrei de um vício, que bom foi de repente assim. Não quero que as pessoas que não gosto passem a gostar de mim. Hoje me tornei mais leve, sabendo que não importa mais o que o mundo pensa do que eu penso. Dispenso o que ficou para trás. Só quero que os novos sonhos ajudem a quem quer o bem, e sem o peso da vaidade a gente pode ir mais além. Hoje sei que meus começos só vêm se eu aceitar o fim, e as flores que voaram dos meus sonhos vão crescer no outro jardim. Hoje eu ando sem as mágoas que pesam na hora de andar, e a dor que não passou, passou adiante. Na vida tudo vai passar. A quem eu amo e vejo triste, agora eu só posso dizer: garanto que o melhor da vida ainda vai acontecer. Quando a gente se olhar, se lembra do nosso olhar na primeira vez. Hoje eu me livrei de um vício, que bom foi de repente assim. Não quero que as pessoas que não gosto passem a gostar de mim. Hoje me tornei mais leve, sabendo que não importa mais o que o mundo pensa do que eu penso. Dispenso o que ficou para trás. A quem eu amo e vejo triste, agora eu só posso dizer: garanto que o melhor da vida ainda vai acontecer. Sede perfeitos, conclamou o Divino Mestre.
Entretanto, sabemos que estamos presentemente mais distantes da perfeição que o verme da estrela. Ainda assim, Jesus não formularia semelhante apelo se estivesse ele enquadrado no labirinto inextricável do impossível. Podemos e devemos esposar a nossa iniciação no aprimoramento para a vida superior, começando a ser bons. Entretanto, é necessário distinguir bondade da displicência com que muita vez nos rendemos à falsa virtude, de vez que em toda parte existem criaturas boas emaranhadas na negação da verdadeira bondade. Vemos pessoas de boas intenções acendendo a fogueira da discórdia, entronizando a astúcia no culto devido à inteligência para consolidar a maldade, para empreender a separatividade, para os objetivos da desordem, para a conservação da ignorância e da penúria que amortalham grande parte da humanidade. Busquemos o padrão do Cristo e sejamos bons quanto o Mestre nos ensinou. É natural não possas ser apresentado de imediato em carros de triunfo, à frente da multidão, categorizado à conta de santo ou de herói, mas podes ser o irmão do próximo, estendendo-lhe as mãos fraternas. Observa em torno da mesa farta ou ao redor da saúde que te garante a harmonia orgânica e considera as tuas possibilidades de auxiliar. Podes ser o irmão do companheiro infeliz através de alguma frase de bom ânimo, o benfeitor do coração materno infortunado, o salvador da criança que luta com a enfermidade e com a morte pela gota de remédio restaurador. Podes ser o amigo dos animais e das árvores, o preservador das fontes e o defensor das sementes que sustentarão o celeiro de amanhã. Desperta e faze algo que te impulsione para a frente na estrada de elevação. Não te detenhas. A vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis, espetáculos de súbita grandeza. Pede simplesmente seja sempre melhor para aqueles que te cruzem os passos. Esqueçamos o mal e procuremos o bem que nos esclareça e melhore. Ainda agora, e aqui mesmo, enquanto relemos o convite do Senhor, podemos formular no coração uma prece por todos aqueles que ainda não nos possam compreender e, através da oração, começar a obra de nosso aperfeiçoamento para a vida imortal. A pedra perguntou ao martelo que a espancava: "Por que me quebras assim?" O martelo não respondeu, contudo, em breve tempo. O bloco burilado se fez destaque na base de formoso edifício. O minério indagou do forno superaquecido que o transmutava. Dize a razão pela qual me enlouqueces de sofrimento. O forno silenciou, no entanto, depois de alguns dias. Apareceu na condição do aço, em alto preço. O tronco argumentou com a lâmina que o cerrava: "Por que me atormentas?" A lâmina permaneceu muda, mas, após algumas semanas, o tronco, dividido em folhas diversas, era a estrutura principal de um barco importante. O barro interrogou ao molde que o constrangia: "Por que me oprimes tanto?" O molde não formulou resposta alguma, entretanto. Além de algum tempo, surgiu na loja por vaso raro. O homem, igualmente, vezes sem conta, interpela Deus: "Senhor, por que me martirizas e me afliges?" Deus, porém, não responde. Acontece que o espírito humano dispõe de livre-arbítrio para aceitar ou não a dor que o aperfeiçoa. Enquanto recalcitra contra as leis do progresso e do aprimoramento próprio, sofre e deblatera indefinidamente. No entanto, quando se decide a obedecer aos princípios que lhe controlam a escalada para a grandeza suprema do universo,
chega sempre o dia no qual vem a saber os prodígios de sabedoria e amor, luz e beleza, em que Deus o transformará. O que vinhais conversando pelo caminho? Perguntava Jesus àqueles que caminhavam com ele na rota de Cafarnaum. Os discípulos entreolharam-se envergonhados, pois o tema principal da conversa entabulada era quem, dentre aqueles, era o maior. O mestre, que os conhecia na profundidade dos sentimentos, percebendo que estavam em dúvida quanto a este pormenor, asseverou: aquele que quiser ser o maior, que se faça o menor dentre todos. Os discípulos ficaram em silêncio por alguns segundos, tentando digerir o que acabaram de ouvir. Afinal, os maiores, em sua concepção tradicional, eram aqueles opulentos, cuja expressão se sobressaía dentre os demais, evidenciando roupagem especial, modos destacados e fala austera e firme. Agora surgiu um novo conceito sobre o qual ainda não haviam tido oportunidade de refletir. João, o mais novo dentre todos, asseverou que, dada a possibilidade daquelas conversas sobre o desaparecimento do mestre, quem os guiaria ao passo? Quem fiscalizaria os ditos e feitos, qual assim fazia o bom pastor até aqueles dias? O menino não ignorava que aquela turba, dentre os quais se incluía, era formada por homens comuns, arregimentados por Jesus, qual se escolhesse pérolas em meio aos calhaus. O divino professor, que ouvia atentamente as arguições do garoto, convidou a todos a sentarem em volta daquela mesa posta à luz da janela, compreendendo que havia necessidade de maiores esclarecimentos. Lá fora, o mar de Tiberíades soava calmo, a brisa que pairava sobre as águas refrescantes adentrava aquela casa em que morava o velho pescador e sua família. O clima ameno em aquele repasto regado por pães embebidos em mel parecia convite para inesquecível momento junto àquele a quem já começavam a amar. Jesus, com semblante sereno, iniciou a preleção em tom professoral e amistoso. Pedro, tu que és homem do mar, diz-me, em tuas redes cabem quaisquer peixes? O pescador experiente no assunto volveu o olhar ao mestre, redarguindo: não, senhor, em verdade as redes são feitas para caber os peixes a partir de determinado tamanho. Por isso, as tranças consideram dispensar os menores. Jesus, intrigado com a boa resposta do discípulo, continuou: Pedro, porventura aqueles peixes que não se enquadram nos tamanhos da tua rede, passados alguns meses, volverão a ela em nova situação? Sim, mestre, os menores crescerão, e a rede assim irá considerá-los aptos a serem retirados do mar. Pois então, assim são os que serão aceitos no reino. Em primeiro plano, os que ainda não se encaixam nas condições requeridas não passarão pelas portas de tal fortificação espiritual. Todavia, passado o tempo da maturação, eis que se tornam aptos aos requisitos, sendo aceitos quais diletos companheiros em jornada ascensional. A essa altura, os discípulos não entendiam muito bem o que falava o mestre, afinal, tal exemplo parecia-lhes contrário às primeiras explicações. Quando iniciou a sua fala, Jesus afirmava que o maior era o menor, e agora tornava a usar os maiores como condição ao acesso ao reino. Tudo aquilo parecia distante no entendimento. Bartolomeu, desconfiado que era em suas considerações, tomou a iniciativa de provocar a discussão, evocando os esclarecimentos acerca daquela questão, deixando os demais aliviados, pois não queriam parecer ignorantes aos olhos daquele que ali ensinava os caminhos da glória celestial. Senhor, por que então afirmas serem os menores aqueles que serão os maiores? Se as redes do reino estão preparadas para os que são grandes, qual assim é a rede do nosso querido Pedro? Jesus, alcançando de imediato a dúvida do discípulo, esclareceu: Bartolomeu, o que entendes tu por ser o maior? Porventura pensas que o maior é aquele de maiores proporções, ou que seja aos olhos dos humildes o mais aquinhoado de bens e poderes? Esses, dileto amigo, são alforjes que almejam inflar-se com o ar que carregam em seus espaços vazios. A estatura que lhes confere destaque entre os homens são projeções de uma imagem menor, por cuja expressão é possível denotar alguma grandeza.
Os que o observam, por serem ainda escassos nos entendimentos, lhes valorizam tais externalidades, razão pela qual tornam-se aos seus olhos grandes aqueles que o superam em tais aquisições. Contudo, os valores amoedados do mundo não valem nada diante das grandezas celestiais. Os grandes no céu dispensam as grandezas da terra, quais pedras de tropeço os atrapalham o passo na direção desejada. Por tal motivo, a rede escolhe os preparados, os que já se encontram prontos para a tarefa e não os que são por atenderem aos anelos do mundo. O discípulo tentava agora alcançar as palavras do divino amigo, pelo que se sentou em mudez contemplativa, estimulando os demais à conversação. Mestre, arguiu Tiago, que antes entabulava com seu irmão João converscotes acerca do tema. Tu dizes que os peixes crescem antes de serem colhidos pelas redes. Como pensas que se dá aos que se diminuem para alcançar o mesmo tento? O divino amigo, que sabia tocar em ponto crucial da questão, aprumou-se no banco, deixando penetrar em seus olhos aquela luz do sol poente que lhe iluminava a face. Amigo, quando o carvão deixa-se imolar pela pressão do solo ao ponto de alterar sua constituição, em que se transforma? O discípulo, que ouvira dos comerciantes lições acerca do tema, afirmou: diamante, senhor. Porventura já viste rei ornando coroa pontuada em carvão? Em que tesouro já viste pedras insossas sendo consideradas joias preciosas? Em lugar algum, redarguiu o discípulo. Pois então, continuou o mestre, em cada disciplina há a forma de representação em que os postulantes são ajustados. As almas que almejam o reino devem destituir-se dos atributos do mundo. Aqueles que embelezam as cortes e fazem jubilosos os festejos eivados de conversação de nada com coisa nenhuma. Para tanto, devem destituir-se dos atributos externos, que mal fazem aos pensamentos, adquirindo luz própria, como assim faz o diamante após exaustivo labor. Se almejas o reino, trata, pois, de dar fruto de ti mesmo, joeirando em terra farta as virtudes que possuis, quais sementes aguardando as condições requeridas para florescer. Enquanto fores peixe da vacuidade, não serás alcançado pelas redes do reino. Serás apenas vento ensaiando tempestade. Aprimora-te na arte de ser, e assim serás maior do que hoje, apto às alvíceras porvindouras de tua nova morada. Os discípulos, após discurso oportuno do mestre, calaram-se em atitude reflexiva, preparando-se para os embates que viriam, pondo fim àquela discussão que travavam pelo caminho, enquanto lá fora a tarde prosseguia, entregando-se aos braços da noite, que imponente se anunciava. Amor, vim te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento. Amor não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Amor não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Eu só voltei pra te contar. Viajei, fui pra Serra do Luar. Eu mergulhei, eu quis voar. Agora vem pra terra descansar. Viver é afinar o instrumento de dentro pra fora, de fora pra dentro.
a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. A toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro, de fora pra dentro. Na obra de aperfeiçoamento a que Jesus nos concitou, idealizemos uma lâmpada com a faculdade de analisar o caminho de sombras a que deve emprestar cooperação. Mentalizemo-la na apreciação da noite em derredor, injuriando as trevas, amaldiçoando as pedras da estrada, clamando ao céu contra as nuvens e contra a ventania que lhe faz tremer o pedestal. Imaginemo-la querelando entre lamentações e impropérios ante as dificuldades da natureza, temendo os constrangimentos da obra de auxílio que lhe compete realizar. Entretanto, desde que se ofereça paciente e nobre ao dispêndio dos próprios recursos para que a luz se faça, eis que a paisagem se mostra clara e bela, estimulando-lhe as energias para a jornada à frente. Então, não precisará desmendar-se na acusação e na crítica, de vez que a claridade em si mesma lhe fará reconhecer cada criatura no nível em que se encontra e cada coisa no lugar que lhe é próprio. A imagem singela define a necessidade de melhoria em nós mesmos para que a vida se eleve e aperfeiçoe junto de nós. Não vale gritar contra a escuridão, reprovar o erro e maldizer o quadro de luta em que o Senhor nos situa a existência. Cada espírito é colocado pela providência divina na posição mais útil a si próprio. Aprendamos a retificar-nos segundo os padrões que o Evangelho do Cristo nos apresenta, e o mundo estará corrigido aos nossos olhos. Vivamos nossa fé renovadora em atos e atitudes, nas tarefas habituais, e convertemo-nos na lâmpada prestativa e dócil que, aceitando as determinações do Senhor, edifica a verdadeira alegria onde passa, porque traz consigo, no grande silêncio, o sol do amor, que é felicidade permanente e paz inextinguível. Quando o diamante já trabalhado se abeirou da pedra preciosa, saída de um cerro áspero, chamou irritadiço: que coisa informe! Rugosidades por todos os lados.
que farei de semelhante aborto da natureza? E roçou com superioridade sobre a pedra bruta. A pobrezinha, mal saída do solo em que dormira por milênios, sentindo-se melindrada, tentou reclamar. Entretanto, ao observar o clivador cheio de esperança na utilidade que ela podia oferecer, calou-se. Fim do dia, o operário recebeu o salário que lhe competia e contemplou-a, tomando aquele momento de muita gratidão. A pedra, intimamente compensada, esperou. No dia seguinte, veio o martelo cônico e, desapiedado, riu-se dela, exclamando: nariz de rochedo, quem teria o mau gosto de aperfeiçoar-te? Porque a infelicidade de entrar em comunhão contigo, seixo maldito. O cristal sofredor ia revidar, mas vendo que o trabalhador que mobilizaria a massa contra ele o mirava com enternecimento, preferiu silenciar, entregando-se paciente à nova operação de lapidagem. Sabendo em seguida que o operário obtinha feliz, substanciosa paga, reconheceu-se-o igualmente enriquecido. Mais tarde, apareceu o pó de diamante que gritou irônico: por que a humilhação de trabalhar essa pedra amarelada e baça? Quem teria descoberto esse calhau feio e desvalioso? A pedra ia responder, protestando. Contudo, reparou que o lapidário a fixava com respeito, denotando entender-lhe a nobreza interior. E, em homenagem àquele silencioso admirador de sua beleza, emudeceu e deixou-se torturar. Quando o lapidador reconheceu o pagamento que lhe cabia, deu-se ela por bem remunerada. Logo após, chegou a mó de Poli, que falou mordaz: esta velha cristalização de carbono é indigna de qualquer tratamento. Que poderá resultar dela? Por que perder tempo com este aleijão da mina? A pedra propunha-se aclarar a situação, contudo, notando a jubilosa expectativa do artífice que lhe identificara a grandeza, aquietou-se obediente e suportou com calma todos os insultos que lhe foram desferidos sobre as faces, até que o próprio Polidor a acariciou venturosamente. Sem perceber-lhe o valor, o diamante talhado, o martelo, o pó de diamante e a mó viram-se nassair, colada ao coração do operário em triunfo, permanecendo espantados e ignorantes na sombra da suja caverna de lapidação em que a presença deles tinha razão de ser. Passados alguns dias, a pedra convertida em soberbo brilhante foi engastada no centro do governador do seu país natal, passando a viver querida e abençoada sob a veneração de todos. Se encontrasse no mundo criatura que se fizera diamante, descaridoso, martelo impiedoso, pó irônico ou mó sarcástica sobre o teu coração, suporta-as com paciência por amor daqueles que caminham contigo e espera, sem desânimo, porque um dia, transformada a tua alma em celeste clarão, virás à furna terrestre agradecer-lhes as exigências e os infortúnios com que te alçaram a glória dos cimos. Todos os serviços do cristianismo na terra são plantações do céu no escuro solo humano, fecundando o bem e a luz na gleba da experiência. A escola
é um foco solar, despertando mentes e corações para a grandeza da vida. O hospital é precioso refúgio, plasmando nas almas a bênção do reconforto. O berçário é um canteiro de ternura, irradiando alegria e esperança. A casa de reajuste é um templo de amor fraterno, estendendo a paz que afasta o desequilíbrio. O lar é um santuário de trabalho e consolo em que as almas se reencontram. Em todos os escaninhos do mundo, a influência cristã significa solidariedade e cultura, mensagem de entendimento e bálsamo de perdão. A obra maior do Evangelho, porém, é o aperfeiçoamento da criatura, quando a criatura lhe assimila os princípios de reforma e elevação. A alma ligada ao Cristo é flama renovadora atuando no chão, embora vivendo na luz do amor. Não duvides. Estende os braços à dor e diminui quanto puderes os gritos do sofrimento em torno de ti. Descerra os lábios e ensina a verdade simples, segundo a ideia nobre que te brilha no pensamento. Entretanto, cada hora e cada dia, busca aperfeiçoar o próprio espírito, a prática dos ensinamentos do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Alma restaurada é base à restauração humana. Deixa que as mãos sábias de Jesus te tomem o coração, aprimorando-te os impulsos, e ainda mesmo que te pareça a existência terrestre um império de tribulações, guarda a certeza de que o Cristo em nós é a obra maior a que será justo aspirarmos no campo da redenção. Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar, pra melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Oh, 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 vai piorar, piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício pra melhorar, melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu, inspirar os seus desejos, pra fazer você encher o peito e cantar. Oh, 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 oh.
está tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício pra melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel. E a luz do céu para inspirar os seus desejos, pra fazer você encher o peito e cantar. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Muitas vezes entregaste a melancólicas reflexões em torno de transformações espirituais que inutilmente intentaste. Deste o máximo de abnegação ao filho entremecido, para quem planejaste luminoso futuro, sem conseguir talvez arrancá-lo à rebeldia em que persiste. Ofertaste a própria existência aos pais queridos, ornamentando-lhes o caminho de auxílio e ternura, e provavelmente nem de leve pudeste arredá-los da discórdia a que jazem atrelados por longo tempo. Situaste todo o coração no carinho por este ou aquele companheiro, aguardando-lhes em vão qualquer concurso nas tarefas edificantes que te felicitam a alma. Empenhaste os mais nobres sentimentos na melhoria deste ou daquele grupo de entes amados, seja no lar ou na organização de serviço a que te afeiçoas. E por maior o esforço despendido, nada colheste até agora, senão amargura e negação. Em meio do trabalho absorvente, costumas interromper as próprias atividades, indagando de ti mesmo se vale a pena continuar no esforço renovador. Semelhante introdução ao desespero comumente aparece porque, em muitas ocasiões, experimentas o desencanto de quem cava num monte de pedras, procurando debalde o fio d'água que lhe foge à sede. Ou a fadiga de quem cruza o deserto em todas as direções sem achar caminho para a vanguarda libertadora. Ainda assim, persevera nos bons propósitos e colabora quanto possível pela consecução dos objetivos de fraternidade e aprimoramento a que devemos todos visar. Uma pergunta só dar-nos-á reconforto. Se Jesus há milênios trabalha por nós, para que tenhamos o pequenino clarão de conhecimento com que hoje tentamos dissipar as sombras que ainda trazemos, por que desanimar na obra de amparo aos que amamos, se apenas agora começamos a servir no terreno da luz? Um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes dificuldades. Os parentes, aos quais ele mais servira, moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública, mas quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a recolher-se à cama por longo tempo. Chorando amargurado,
fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então, dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu-o até o antigo forno em que trabalhava e, mostrando-lhe alguns formosos vasos de sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou: usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho, o serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. E sem fogo você realizaria a sua tarefa? Indagou ainda o emissário. Nunca, respondeu o velho, certo do que afirmava. Assim também, esclareceu o anjo bondoso, o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Senhor meu, fonte de toda bondade e perfeição, coloco-me hoje, Senhor, em Tua presença, com o desejo sincero de evoluir. Reconheço, ó Pai, minhas fraquezas e limitações, mas eu confio, Senhor, na Tua graça que me fortalece. Concede-me, ó Pai, a sabedoria para fazer o bem, a paciência para lidar com os meus próprios defeitos e a caridade para compreender o meu próximo. Que os meus passos, Senhor, sejam guiados pelo Teu amor e que cada dia eu possa me aproximar um pouco mais da perfeição que desejas de mim. Ajuda-me a fazer o meu melhor em todas as coisas, mas permitindo-me também, quando errar, recomeçar e aprender. Concede-me, Senhor, a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar e a coragem para melhorar aquilo que está ao meu alcance. Que eu encontre, Senhor, paz na Tua presença. Que seja assim. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
feliz, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.